Então há 3 anos aí que a gente tem a lei da SAF no futebol, que está promovendo muitas mudanças, mas acredito também que ao longo dos anos vai promover ainda mais. E você teve uma participação, né, Sim. na formulação da lei da SAF. O que exatamente que você fez, Mansur? Quando eu vou voltar um pouco. Quando eu Uhum. me formei advogado em 98, foi o ano que saiu a Lei Pelé. E a Lei Pelé tinha um artigo, o artigo 27, que obrigava todos os clubes, em 2 anos, a deixarem de ser associação. E aquilo me interessou muito, tanto que eu trabalhava no Piano Neto, e onde eu conheci o Sica, Uhum. e hoje trabalhamos juntos no CSMV, para minha alegria reencontrar alguém que eu vi como estudante, eu também estudante, ele também. E eu falava: "Se os clubes não vão mais ser associação, eles vão precisar profissionalizar todos os setores, e um dos setores é o jurídico, e nós vamos trabalhar com isso". E desde então, eu sempre tive um questionamento muito forte de por que que os clubes são associações no Brasil? A gente vai estudar. Era um modelo que dizia respeito ao final do século XIX e começo do século XX, onde os clubes eram grupos de amigos, a gente se reunia sábado de manhã para enfrentar o time da rua de cima. Então, nada mais natural que fosse associação, porque era uma atividade lúdica, uma brincadeira nossa. O negócio começa quando o ser humano quer começar a ganhar. Então ele fala: ó, Uhum. pra gente ganhar do time da rua de cima, tem um sujeito ali e ele joga muito. Só que pra vir jogar pra nós aqui, ele vai querer um lanche no final do jogo. Pô, então a gente vai ter que pagar o lanche, vamos. Como é que a gente. Então a gente criou a primeira despesa. Como é que a gente cria a primeira receita? Bom, vamos cobrar ingresso, porque o cara é tão famoso. Uhum. Aí começa a questão do conteúdo econômico da atividade, que começa de alguma maneira a se divorciar do conceito de associação no mundo inteiro, que a associação é um grupo de pessoas que se reúnem para uma finalidade não econômica. Hum. Cuidar do nosso bairro, cuidar Uhum. associação dos criadores de podcast, cuidar do que for. Uma causa ou uma atividade lúdica. E aí evolui para televisão, surge a televisão, você começa a vender direito e hoje a gente vê, já na década de 90 a gente via o próprio Gilmar Mendes, quando ele faz a explicação da Lei Pelé, porque ele era advogado-geral da União, o ministro Gilmar Mendes, hoje do Supremo Tribunal Federal, ele fala, não dá mais para tratar os clubes de futebol que arrecadam 100 milhões para lá, 100 milhões para cá, como se fosse a Santa Casa de Misericórdia. E aí ele justifica essa obrigatoriedade. Só que essa obrigatoriedade não deu certo no Brasil, porque Uhum. tem um artigo da Constituição que não permite, os clubes não queriam fazer a mudança naquele momento, e eu continuava refletindo sobre isso academicamente, até que eu conheço o Rodrigo Monteiro de Castro. Uhum. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um advogado brilhante. Eu Uhum. conheci numa reunião política do São Paulo. Eu estava já fazendo política no São Paulo. E eu falei para ele, Rodrigo, a gente devia pensar num estatuto novo para o São Paulo. Ele não respondeu muito na hora, tá? No dia seguinte ele falou, estatuto novo para o São Paulo é jogar 1 litro de água potável no Rio Tietê. Em 10 segundos vai misturar. A gente precisa propor uma lei para incentivar os nossos clubes a se constituírem como sociedade anônima. Eu falei, só sociedade anônima? Eu falei, porque vetor de investimento é só sociedade anônima. Limitada não é vetor de investimento. Então, para você conseguir trazer investimento e incentivar os clubes, eu falei, mas nós dois advogados aqui de São Paulo, nós vamos. Não, nós vamos escrever e eu conheço gente. Ele falou, eu conheço gente, a gente vai. Bom, nos debruçamos sobre aquilo. eh, Quisemos fazer o menor número de artigos possíveis e remeter à lei das SA, que é uma lei. A lei das SA brasileira é muito, muito reconhecida no mundo, é Sim. muito elogiada no mundo. Então, que fosse o menos possível, mas tinha que tratar de alguns assuntos, por exemplo, marca, nome e símbolo de clube, essa disposição que está na lei da SAF, que só muda se o clube quiser, Uhum. algumas coisas para a cultura do futebol, para que ela fosse palatável, e tinha que ter um regime tributário especial. Uhum. Senão a gente ia sair de 0 para 34% de tributação, o dirigente que não quer fazer a SAF ia ter todo o argumento, vai dizer, não, eu vou pagar muito mais imposto. Tal. Então a gente conseguiu, aí já no Congresso Nacional, esse regime que centraliza tudo em 5%. Nós entregamos para um deputado do Rio de Janeiro, chamado Otávio Leite, ele quis ouvir, a gente fez uma reunião com ele no aeroporto de Congonhas, uma de muitas, ele apresentou em 2016 esse projeto, da SAF. Tanto que a gente falava Sociedade Anônima Futebolística. Ele falou, esse nome é muito Uhum. feio. Fala Sociedade Anônima do Futebol. Eu falei, mas não tem o D, é SAF. E daí que não tem o D? Fala Sociedade Anônima do Futebol, SAF. Pronto. Aí deu aquela solução de quem tem o tino político, né, de falar com as massas. E a gente apresentou, ele apresentou em 2016, e de lá pra cá, de lá pra cá não, daquele momento em diante, eu e o Rodrigo viramos quase que cacheiros viajantes da SAF.
A gente fazia quase 2 vezes por semana almoços em São Paulo com jornalistas, com formadores de opinião, para que quando o assunto surgisse, a pessoa fala, já ouvi falar disso em algum lugar. E muitas vezes, fomos quase 40, 50 vezes para Brasília. Às vezes a gente comprava passagem no nosso bolso para ir falar com um deputado. Um deputado em Brasília, explicar o que era. Às vezes ele se interessava, às vezes não. E ficamos nesse trabalho por anos e anos. O Brasil cheio de crises, né? Impeachment, reforma da Previdência, e o assunto nunca... A gente ali, acreditando e tal, mas pelo menos a gente tinha formado um caldo ali. Quando surgiu o assunto, a gente viu os jornalistas falando, não, eu já conversei sobre isso é assim, assado. Foi muito importante pro momento que veio depois, esses almoços todos. E o Rodrigo, ele tem um mérito muito grande. Não teve um dia que ele não fez pelo menos alguma coisa pela SAF, né? E escrevendo livros, esses livros que você citou na minha apresentação e tal. Até que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele começa a dar algumas declarações de que estava muito preocupado com a situação do Botafogo. E que queria conversar sobre clube empresa no Brasil. E eu e o Rodrigo, animadíssimos, falando, vai ser o nosso, mas não era o nosso. Era uma coisa muito mais parecida com essa Lei Pelé de 98, com obrigatoriedade no primeiro momento, depois tiraram, mas no primeiro momento tinha obrigatoriedade, algumas situações, e eu sou um profissional do direito, eu vou estudar a lei que vai passar, porque passou muito fácil na Câmara. E a SAF, vou dizer que tentei fazer mas que alguma coisa vai acontecer, e eu tenho que dar aula, eu tenho que dar palestra, eu vou estudar. Até que o Rodrigo falou, não, nós vamos insistir, tem um senador de Minas Gerais, Rodrigo Pacheco, que quer conversar. Vamos mais uma vez para Brasília? Eu falei, vamos. Fomos, Rodrigo Pacheco nos recebeu, advogado, se interessou, falou, gostei desse projeto, esse projeto aqui eu aposto nele, quero que ele seja um projeto da minha autoria, e quis o destino que o Rodrigo Pacheco tivesse se tornado presidente do Senado. E aí, o projeto do Clube Empresa ficou na Câmara, não sei se chegou ao Senado, se está ao Senado parado, e ele colocou para votar o projeto da SAF em 6 meses. Aprovou por unanimidade no Senado, unanimidade menos 7 votos na Câmara. Vai para a sanção do presidente da República, que na época era o Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes. Ele veta a questão tributária. Aí eu falei, Rodrigo, morremos na praia, né? Porque ninguém vai querer fazer. Mas o Congresso se reuniu e derrubou o veto, no dia 28 de setembro de 21. E aí a gente falou, bom, agora, o que você acha que vai acontecer? A gente falou, vão entrar uns 2 ou 3 para testar a temperatura da água. E a gente ficou muito surpreso com a quantidade de clubes que entrou no primeiro ano. A gente e era um movimento, precisa ser dito, muito de salvação. Porque existia um regime para discutir as dívidas, existia a possibilidade da RJ. A RJ já existia na associação. Ela só foi trazida para a SAF, mas ela já era uma realidade. Até o Figueirense já tinha pedido a RJ como associação. Então, a gente só incorporou. Então, dizer que a RJ de clube de futebol foi criada pela SAF não é certo, historicamente falando. E tinha o RCE, que você tem um regime de 10 anos. Bom, você já deve ter discutido aqui. E hoje, até hoje, a gente é muito espantado. A gente tem 58 SAFs. A última vez que eu perguntei, a gente tinha 58 SAFs. E não só SAFs que vieram... Eu já acho muito válido você ter pego uma marca tão tradicional como o Botafogo e, por conta desse regime novo, ele está disputando pelo segundo ano seguido o título do Campeonato Brasileiro. Para quem viu que a situação que o Botafogo estava. Eu acho muito relevante o Cruzeiro, que estava há 3 anos na Série B, ter feito um processo que eu acho tão valioso que o Ronaldo e a equipe dele fizeram, de reconstrução financeira com resultado esportivo, ter voltado para a Série A e criado toda uma base para agora. Inclusive, esse processo de vender para outro controlador, eu também acho super saudável. E agora entra um outro controlador que já está numa condição muito melhor para investir mais, para montar times melhores, e o Ronaldo ter tido essa... Eu acho que o Cruzeirense, se já não reconhece, a história vai fazer justiça de ver a importância do trabalho que foi feito no Cruzeiro e a situação que o Cruzeiro estava. Era insolúvel a situação do Cruzeiro. Um gigante, tradicionalíssimo, multicampeão, ter sido, no processo associativo, levado para a condição que foi. Por dirigentes, pessoal, que assim, eles são eleitos por uma coletividade do associado. Cadê o torcedor? Eu não quero SAF porque o meu clube não pode ter dono. Seu clube já tem dono.
Seu clube já tem dono. Clube de 40 milhões de torcedores, que o presidente é eleito com 1.500 votos, não tem dono? Tem uma elite, que pode ser sócia do clube, que elege. E no caso de vários, inclusive do meu São Paulo, nem todos são São Paulinos. O cara é sócio do clube, tá no direito dele. Ele comprou um título, ele frequenta a piscina, ele não é São Paulino, não é torcedor de futebol, mas na hora de votar, eleger o conselheiro que elege o presidente, é ele que vota. Então, no mínimo, a gente tinha que fazer uma evolução pro voto do sócio-torcedor, para na hora da gente colocar a SAF para votar, o sócio-torcedor decidir se quer a SAF ou não. Não só o associado do clube. Então, já há uma oligarquia, já tem dono. E se você for pensar no modelo, aí o Pedro, e vocês podem falar muito melhor que eu, que vai evoluir, porque a SAF tem 3 momentos. Primeiro, o clube é dono de 100% das ações, depois ele tem o segundo momento que ele pode ter o investidor, então vai ter lá uma 90-10, tem clubes como Fortaleza. Ontem estava num evento que o Fortaleza falou, não abra mão de ser controlador de direito do clube. Total. Então ele pode ter o Fortaleza com 60 e o investidor com 40 ou com 25, se ele entender que vale a pena. E num terceiro momento você pode partir para o IPO. E aí, falar do Corinthians e do Flamengo, que são os 2 times mais populares, você entregar o controle na condição de sócio minoritário, mas no momento da aquisição de um pacote de ações, você se tornar acionista do seu clube é menos democrático do que você ser o presidente eleito por 1.500 associados, que às vezes vão lá para frequentar, nada contra, mas não tem vínculo afetivo. Essa é a democracia que a gente vive hoje? Então você vai defender que o processo da associação é democrático? Você vê que são sempre as mesmas famílias, os mesmos, é o filho, é o sobrinho, é o neto, é o conselheiro, é o... E aí você faz... Aí, primeiro, a SAF é um instrumento de obtenção de recursos novos, mas traz consigo toda uma norma de governança para você pôr o recurso, né? No modelo associativo, a distribuição tem que ser política. Eu tenho 10 cadeiras no conselho, esse partido vai indicar o diretor de futebol. E aí, de repente, esse diretor de futebol não é a pessoa mais qualificada e vai um desse para o marketing. Do que tem 7 cadeiras no conselho, vai para o marketing. E do que tem 5, vai para o financeiro. Às vezes não é nem economia, não trabalha com finanças, mas ele é do partido. Então, isso tudo precisa ser discutido. E a SAF está fazendo essa discussão. Eu acredito que a SAF, primeiro, ela não é obrigatória. Então, o clube tem toda a prerrogativa de se manter como associação. Mas ela vai causar um movimento de melhoria da gestão até das associações. As associações, de alguma maneira, vão importar conceitos de governança da SAF. Então, mesmo quem faz questão de se manter como associação, e é justo, se o associado... Sim. Porque aí eu falo dessa oligarquia, mas se essa oligarquia não quiser, não vira SAF. Quem aprova a SAF é a Assembleia Geral do Associado, né? Então, se ele se mantém assim nesse posicionamento, e é assim que a lei diz, então nós temos que respeitar, mas que o próprio clube olhando para o vizinho. Então, o fenômeno que a gente está vendo no futebol carioca, o futebol carioca que agora, você vê o futebol carioca em semifinais de Libertadores, em semifinais de Copa do Brasil, na posição que nunca devia ter deixado de ter. Pelo que é o futebol carioca no contexto do Brasil, quer dizer, como que poderia a gente ver o futebol carioca com um clube hegemônico e outros 3 lutando praticamente para sobreviver? Não, hoje a gente tem, e é um processo que foi motivado. Mesmo os que não são SAF, estão ali de alguma maneira sendo, porque o produto se constrói assim. Você for olhar historicamente, o melhor momento da história do Grêmio é logo depois de um tricampeonato do Inter brasileiro. O melhor momento da história do Atlético é depois de um momento muito forte do Cruzeiro no âmbito nacional. Então, existe uma coisa de que o rival te empurra para cima. E você, sendo SAF, você mesmo pode empurrar a associação para cima. Afora os casos de clubes super saneados, exemplo de gestão associativa que é o Atlético Paranaense, que pode às vezes falar, não, eu tenho condição de dizer a um investidor, compre aqui um pacote de 10% das ações, porque você vai investir no meu negócio que eu já te provei que eu faço a gestão boa. A maioria dos casos, não. O investidor fala, não, ou eu tenho controle ou eu não tenho nada, porque eu não vou deixar na mão de quem causou esse superendividamento e tal, eu quero controlar. Mas o clube, eu ouvi falar, eu vi o Fortaleza ontem, hoje eu ouvi o presidente do Fluminense falar que não abre mão do controle, e é uma prerrogativa. Então existem modelos para todos os lados. E vai haver aqueles que vão partir direto para IPO. Eu acho que Corinthians e Flamengo podem pensar nessa alternativa. Aí vai dizer que se o time do povo colocar um pacote de ações para o povo comprar na bolsa, vai deixar de ser time do povo? O Corinthians pode dizer, nunca vai ter um John Textor no Corinthians. John Textor, eu tô falando, um Ronaldo. Sim. Nunca vai ter um dono.
um controlador. É do povo. Mas você pode partir para um trabalho de anos, porque para fazer conformidade B3 é anos, para um dia você chegar numa bolsa de valores e vender as ações e se supercapitalizar com bilhões de reais, às vezes até mais do que a dívida que o Corinthians tem, e colocar o Corinthians num patamar. Corinthians, Flamengo, São Paulo, esses 12 grandes brasileiros, de competir de igual para igual com os grandes clubes da Europa, porque a gente está vendo nas apostas, voltando às apostas. Tudo que a gente se propõe, a gente é muito grande. O Brasil nas apostas é um gigante. Por quê? Porque tem um mercado consumidor gigante. Então, por que naquilo que nós somos 5 vezes campeões mundiais, a gente tem que aceitar que a gente é menor que o Portsmouth? Todo respeito ao Portsmouth, mas não dá para conversar. O Flamengo tem 40 milhões de torcedores. Como é que um clube como o Flamengo, Corinthians e São Paulo perdem jogador numa disputa salarial com um time da Grécia? A economia grega não dialoga com a economia brasileira sob nenhum aspecto. E o futebol grego, infelizmente, não dá para dialogar com o futebol brasileiro. Então a gente precisa parar de aceitar isso como normalidade e entender que o futebol brasileiro pode mais. E a SAF fura esse teto. Porque as associações, você tem o limite, você tem patrocínio, venda de direito de TV, bilheteria, e o que fechar contas tem que vender atleta, cada vez mais jovem. E aí os nossos jovens estão sempre com a camisa do Real Madrid porque estão vendo os nossos jogadores cada vez mais cedo indo para lá. A SAF fura isso porque ela te dá a possibilidade de negociar um pacote de ações. É só sobre isso, é sobre dinheiro a questão da SAF, não é um questionamento do mundo cartolarial. Também é, mas é muito mais sobre da onde você vai trazer dinheiro novo no futebol brasileiro. E a última janela mostrou a quantidade de dinheiro novo no futebol brasileiro, trazendo mais público, mais renda, porque o cara quer ver o grande atleta, né? Sim. Então, é um processo importante da SAF. E acho que muito do que o Mansur falou cruza com que uma frase que o Mota usou aqui, né? A SAF não é fim, a SAF é meio. E ela é um meio para você trazer mais governança, trazer mais processo, trazer mais planejamento, né, visão financeira sustentável a longo prazo. E dinheiro. E capital, claro. Você cria mecanismos que tornam, a gente sempre fala isso, né, a classe de ativo viável aos olhos do investidor. Né? Aqui, a gente está na Faria Lima agora, né? A Faria Lima está olhando para o futebol pela primeira vez como uma classe de ativo viável. Né? A gente dando um spoiler aqui do nosso projeto com o São Paulo, ele é um projeto propiciado justamente por isso, pelo São Paulo ter entendido uma pressão externa de evoluir em termos de governança para conseguir atrair capital de uma forma diferente. Legal. Não necessariamente fazendo uma SAF, mas vou atrair capital mexendo na minha governança, sendo mais disciplinado financeiramente, porque eu entendi que se eu não fizer isso agora, a forma de fazer futebol no Brasil mudou, ponto final. Se eu não mudar agora, eu vou ficar para trás. E corajoso, né, fazer isso, porque às vezes você vai viver um momento de contenção financeira. Então, mas eu tenho muita esperança que a história vai fazer justiça, se isso acontecer, como fez ao Bandeira de Melo. Perfeito, como fez com o Paulo Nobre. Como fez com o Paulo Nobre. De falar, olha, a gente realmente passou alguns anos onde a parte esportiva não foi tão, porque a não ser que você consiga ter uma competência muito grande de montar com pouco dinheiro, e às vezes acontece, tomara que aconteça, né? Mas de dizer, olha, mas também depois daquilo a gente colheu. Então eu elogio a coragem de fazer isso. Ainda mais num ambiente tão politizado. A questão política de São Paulo é fortíssima. Sim. Assim, eu fui conselheiro. É gravíssimo. E ter a coragem de chegar e falar, não, nós vamos fazer um planejamento financeiro onde a gente vai gastar só isso aqui. E às vezes o só isso aqui não vai ser suficiente para fazer aquele investimento em reforços para chegar contra quem está investindo muito mais. Às vezes ser SAF, se o São Paulo fosse, eu conheço São Paulo, acho que vai ser muito difícil São Paulo ser SAF, pelas forças políticas lá de dentro e a importância dessas pessoas, mas às vezes você fala, olha, é o que nós temos sem ser SAF, mas para conseguir daqui 5 anos poder olhar e falar, agora nós estamos com um fluxo, uma condição de receber investimento e de poder... Tomara, tudo que nós, os 27 milhões de São Paulinos, não é esse? Nós somos 27 milhões? 22. Eu sei do meu time, dos mais de 30, 35 quase milhões. Dos 27 eu conheço uns 26 milhões. O que nós, São Paulinos, queremos eu acho... Os que não são, mas que conseguirem olhar um pouco mais adiante, é um dia ver o clube um pouco menos pressionado por essa dívida que acabou ficando muito grande, né?
E no fim, acho que a gente já usou essa frase aqui também em outros episódios, né? A gente tá olhando muito hoje, né? Mas se a gente der 2 passos para trás, né? Fazer o zoom out e olhar tudo isso, a cronologia que o Mansur descreveu aí, né? Desde o momento que vocês botaram a pastinha embaixo do braço, falar, pô, vamos pensar numa lei nova que consiga mudar, inverter um pouco a lógica do mercado, provocar o mercado a ser melhor, né? Desde 2015, 2016, quando vocês começaram avançando 10 anos, olha quanto já não evoluiu, né? Eu até me lembro que em 2018 a gente já estava com o Outfield. Eu imprimi o primeiro projeto de lei de vocês, da lei da SAF, grifei ele inteiro, eu tenho ele no escritório até hoje. E de lá para cá, olha quanto a gente evoluiu, né? A gente tá falando de fundo de private equity no futebol, de clube grande pensando em governança. A gente falou outro dia de uma emissão de debênture, fantástico, que foi até um advogado, um colega meu que tá fazendo, que era uma ideia da SAF, a primeira que a gente tá vendo, tomara que venham outras, entendeu? A debênture FUT, quer dizer, quantas alternativas de financiamento que surgem, né? Muita evolução. E agora a gente precisa conversar na SAF também sobre um pouco de submissão dos projetos a algum ente que possa olhar para eles, né? Eu tenho falado muito, olhando o caso Vasco 777, que o clube fala, o investidor vai vir aqui, vai fazer uma auditoria no clube, vai olhar as entranhas do clube. O clube tem que fazer uma auditoria no investidor também. Ele está entregando o patrimônio mais intangível, a paixão de milhões de pessoas. Então, ao mesmo tempo que tem uma pessoa aqui olhando o clube, tinha que ter uma pessoa do clube lá, se o investidor é estrangeiro, olhando a empresa. Quem é que vai... Ele tem algum caso no futebol? Como é que é? Como é que é a forma de gerir? Quais são os antecedentes? Porque é uma via de duas mãos. E outra coisa que também precisa ser dita, o clube continuando como minoritário, ele não tem o direito, ele tem o direito também, a obrigação de ter acesso aos números. O dirigente de clube que fala, não, porque o que constitui a SAF agora eu não sei mais como é que estão as finanças, ele tá falando alguma coisa muito errada. Sim. Ele tem a obrigação de saber, porque ele é acionista. E a outra questão, para eliminar um pouco a dicotomia entre resultado, que se fala muito, né? Porque o investidor quer lucro e o clube quer resultado, você pode nos contratos colocar métricas de resultado como metas, que se não forem atingidas acaba causando a diluição das ações. Claro. Então o clube tem que se preservar também na questão do resultado. O clube tem a obrigação de preservar o que é o mais importante para o seu torcedor, que é o resultado esportivo. Claro, dentro de um parâmetro razoável. Então, eu estou discutindo uma SAF com você é um clube que está na A2 do Paulista. Olha, em 3 anos eu não for para 1 do Paulista, eu vou diluir 10%. Agora, se eu cair para A3, no ano que eu cair, eu diluo 40%. Então, você vai devolvendo. Então, vai fazendo com que aquele investidor tenha, assim, a obrigação de olhar também para a questão técnica dentro de parâmetros razoáveis. Chegar para você e falar assim, não, vamos colocar no contrato, você está na 2 do Paulista, daqui 3 anos você vai ganhar a Libertadores? Aí você colocou uma meta irreal e inatingível. Agora, metas razoáveis, para você poder até dar satisfação para sua coletividade, dizer, não. Ele não tá só atrás do lucro, ele tem essa obrigação, tem essa. Se ele não cumprir essa obrigação, ele vai devolver de graça o que ele pagou para comprar. E eu vou ficar com as ações, vou ficar com um ativo para mim que eu posso vender para outro. Então, é importante hoje, especialmente depois do caso Vasco 777, a gente começa a discutir também o papel do clube na SAF. Não assim, constituir a SAF, seu SAF, boa sorte, pego minha maletinha, vou cuidar do basquete, vou cuidar do vôlei, da piscina. Não, você é acionista, você não entregou 100%, então você tem a obrigação, você tem que nomear uma pessoa para o conselho fiscal, você pode colocar no acordo de acionistas a sua cadeira no conselho de administração, alguém que vá lá e fale, eu quero ver as finanças. Qual é o nosso orçamento? Qual é o nosso objetivo esportivo esse ano? Não concordo com esse objetivo esportivo. O presidente de clube que fala, não, eu constituí a SAF, agora eu não sei mais como é que estão as finanças, ele está cometendo um erro grave. Tanto sob o ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista de gestão. Ele não tem esse direito. Não é assim, constituir a SAF, virei minoritário, um abraço. Eu tenho falado um pouco sobre isso, porque é uma mudança de mentalidade. Com certeza. De não terceirizar a questão. Então agora quem fala vai perguntar lá pro gerente, pro CEO da SAF. Não, vai perguntar para mim também. E eu tenho que ter elementos para responder. Então o clube não pode se submeter desse jeito. E começa antes. Tá tendo auditoria do clube, ao mesmo tempo o clube tem que estar lá no país, se for estrangeiro, olhando, eu quero ver a saúde financeira da sua empresa, eu quero ver Você não pode depois falar, eu fui surpreendido, eles quebraram. Pode acontecer, mas eu fiz auditoria, do diligence, como manda o figurino, direitinho, e aqui eu me preservei, Eu tô te contando, e às vezes para isso,
é preciso um pouco mais de tempo de discussão do que você entregar. Às vezes você tá numa situação tão desesperadora que você entrega na primeira proposta. Mas mesmo se você tiver numa situação desesperadora, ocupe tempo, gaste dinheiro. Às vezes o dinheiro é um salário de um atleta para mandar uma equipe de advogados, de financistas, para fazer a due diligence do investidor, uma due diligence cruzada, porque vocês vão ser parceiros, você não entregou o clube inteiro, entendeu? Então, você já tem uma experiência, se você vai fazer com o Grupo City, você tem condição de saber qual é a forma de gerir do Grupo City, você tem exemplos pelo mundo inteiro. Agora, se você vai fazer com uma empresa que só tem um exemplo na Bulgária... Ou que não tem, né? Ou que não tem, se não tem, fala, se não tem, já é um ponto. Mas eu quero saber do seu equity, eu quero saber aqui da sua saúde financeira. Sim. Não tem, mas se você tem um exemplo, vai lá ver. Aí vai até um pouco mais além, né, Mansur? A gente tem um exemplo de um cliente nosso, na verdade a gente estava com buy side, né, nesse processo, até exemplifica muito o que você está falando. É um clube que já tem SAF constituída, mas ainda não trouxe investidor. E o processo super demorado, o clube super diligente nessa análise técnica de quem é o investidor, origem do dinheiro, né, do que o investidor aportaria na SAF, e no fim, um dos deal breakers ali, né, uma das razões pelas quais o negócio não saiu, foi porque o clube, a associação, não aprovou o plano esportivo do cara. Então o cara mostrou um plano, ó, meu plano esportivo vai ser esse daqui. Putz, a gente não gostou, não gostei da sua forma de fazer futebol. Tá certíssimo. Exato. Se a associação não cuidar do plano esportivo, quem que vai cuidar? Então, não sei qual é o clube, mas parabéns pro clube. Sim. Porque depois não vai ficar falando, não, eu entreguei aqui, agora a torcida tá chateada, agora... O pior cenário é você ir no judiciário e inverter o controle, né? Sim. E aí você perde, como é que vai vir outro? Mas cada um tem a sua forma de ver. Agora, esse trabalho anterior, esse é louvável. Claro. Não concordei com o plano esportivo, não é o que agrada a minha coletividade, não é essa a minha ambição. Venha outro. Ou muda ou vem outro. Maravilhoso. E esse exemplo de associação atuante, né, ainda representando uma coletividade, tendo o dever fiduciário de olhar ali para os sócios, né, da associação. A gente tem um exemplo no Curitiba, né? A gente tem uma associação meio atuante lá. Eles estão no conselho, participam, questionam, e sempre na bola. Uma relação muito boa que a Tricorp desenvolveu lá com a associação. Legal, não tinha esse conhecimento, acho importante. Mérito do Curitiba se colocar assim.